Então, fique à vontade, receba o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa gratidão para vocês, né? Vamos? Fala a boca. Oi? Qualquer coisa tu tá aí. Eu? O Tadeu tinha montado a apresentação, só que o nosso computador deu problema. Não sei o que aconteceu. Não, deu problema. Tá em looping, ele não entra de jeito nenhum. Semana passada tava bom. Desligou. Não, ele tá ligando, mas tá no modo, tá no setup e eu não sei sair disso. Tá em looping, fica toda hora. Entra, sai. Enfim, mas... Boa noite. Boa noite. Eu não tenho mais voz, não, né? Bem que alguém pode estar preparado já. Nós vamos falar sobre hipnose, espiritismo e umbanda. O kardecismo estuda muito o espiritismo em 5 livros de Kardec. A maior parte dos espíritas esquece de ler as revistas espíritas, que é um manancial de informação. Por exemplo, tem críticas na internet. O espiritismo não fala do duplo etérico, mas quando a gente vai na revista espírita, Kardec fala do duplo em todos os materiais, inclusive nas pedras. E de onde veio o espiritismo? Qual é a essência da Umbanda? Qual é a essência das religiões? Existe uma relação com a hipnose, que ninguém comenta. A hipnose, ela tem interação com todas as áreas do conhecimento. Psicologia, psiquiatria, todas as religiões, várias áreas do conhecimento, a hipnose tem relação. Mas todo mundo quer se afastar da hipnose, porque acha que é algo sobrenatural ou então mágico. Isso graças a alguns profissionais da área que utilizam a hipnose de palco, né, para fazer demonstração e acaba colocando ali um véuzinho sobre a hipnose. Então nós vamos ver de onde vem essa história da hipnose. Vocês vão perceber que nessa história a hipnose não vem sozinha. Muitas manifestações mediúnicas lá na antiguidade antiga vai acontecendo, mas as pessoas não fazem a relação. Então, o primeiro período que existe é um período mítico de mitologia. Por quê? Na mitologia de todas as culturas, seja védica, seja anterior à caldeia, a grega, já citavam situações onde havia processos de cura utilizando o sono. Olha só, hipnose. E aí tem várias relações de culturas completamente diferentes que demonstravam já ter a hipnose muito bem caracterizada. Era como eles faziam a cura. Os nossos índios aqui, mais à frente nós vamos falar, usam ayahuasca, que leva a um estado hipnótico. Então, depois nós vamos falar um pouquinho da parte científica e no final a gente faz a relação com essa parte religiosa toda. Para a gente ter uma ideia de quão antigo é essa hipnose, na caldeia, 4.500 anos antes de Cristo, já tinham relatos de atividades, não só de cura, mas de sacerdotes utilizando sono, utilizando situações em que demonstram na narração, não tem o nome hipnose, mas na história fica caracterizado como se fosse um transe hipnótico naquelas pessoas. No Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Olha só, 3.000 anos antes de Cristo. China, 1.800 anos antes de Cristo, 18 séculos antes de Cristo, já falavam sobre isso.
Mas o primeiro papiro, onde aparece escrito coisas relacionando atividades que são da área da hipnose, data de 1552 anos antes de Cristo. Então é muito antigo na história da humanidade esse processo de hipnose. Então lá atrás nós já temos assim, uma visão de que existia algo. Se nós pegarmos a história do espiritismo ou da espiritualidade como um todo, nós vamos ver que na época das cavernas os espíritos já se comunicavam com as pessoas que estavam lá dentro. Existem desenhos dentro de algumas cavernas indicando que existia uma comunicação, que vinha algo de fora. E era como a espiritualidade tinha para ajudar aquelas pessoas que ainda eram muito incipientes, muito brutalizadas ainda, não tinham uma consciência ampla, né? Elas precisavam de ajuda, de carinho. O mundo espiritual não os abandona em momento nenhum. Mas teve uma pessoa no século XVIII chamado Mesmer, que ele começou a estudar fluido magnético, ou seja, todo o campo magnético influencia as coisas e a pessoa. E ele estudava sobre isso. Ele pegou de Paracelso. Paracelso foi que anos mais tarde veio reencarnar como Hahnemann, que deu a origem à homeopatia. Paracelso já dizia que os astros influenciavam a vida das pessoas magneticamente. E esse Mesmer fazia curas, ele colocava varetas dentro de água, e ali as pessoas tocavam nas varetas e ficavam curadas. Ou então entravam em transe e ficavam curadas. Ele era médico. Muitos médicos, são vários médicos que trabalharam nessa área do magnetismo e ajudavam o médico. Mas a academia da época, lógico, né, crucificou o médico. Não, isso daí não é ciência, para variar, essa história de que não é ciência hoje, já é antiga, né? A ciência acoberta tudo que tem de certo e de errado. Mas Mesmer, ele apoiava os conhecimentos dele em algumas pessoas. Eu vou citar o nome, vamos ver se vocês lembram. Lavoisier, Sim. Maxwell, Galvani. Eram todos físicos e químicos, cientistas e médicos, filósofos e sábios. Então, e a tese para a formatura de medicina de Mesmer foi exatamente sobre a influência dos campos magnéticos e dos astros na saúde e na cura das pessoas. Ele está falando só de magnetismo. Ele não falava da hipnose, que ainda não tinha o nome de hipnose. Ele ficava quietinho, não falava. Porque naquela época a pessoa entrar em transe era algo que poderia dizer que era demoníaco, né? Então ele ficava quietinho, mas quando a pessoa entrava em transe, a pessoa conseguia ficar curada. Então existiam muitas curas comprovadas por ele. E depois, isso aí foi a base da parte científica, né? Depois vem, ele chamava de magnetismo animal. O que é magnetismo animal? Vocês sabem? É de um animal? Não, Chilton, né? Mas é do quê? Humano. O nosso. Então, o magnetismo animal, o magnetismo do homem. É sobre isso daí que ele trata. Quando nós falamos dessa história do magnetismo, nesse período científico, aparece um padre católico. O nome dele, Gasner. Esse padre, o que ele fazia? Ele utilizava o crucifixo para fazer cura. Ele hipnotizava as pessoas, só que ele dizia, para enganar o Papa, que eram pessoas que tinham, eu vou falar 3 nomes, vê se vocês desconfiam que nomes são esses.
circuncésio. O demônio provoca imitações da doença natural. Não tem relação hoje em dia no espiritismo, não. Repete, peraí, deixa eu pensar de novo. O demônio provoca imitações de doenças. Processos obsessivos. Tá. Às vezes você coloca chips, você produz doenças magnéticas que não existem, mas que a pessoa, aos pouquinhos, vai caminhando sobre isso. A gente pode fazer isso também? Hã? A gente pode fazer isso também? Nós com nós. Não faz não, que você Não, eu não faz quero isso. não. Mas eu tô perguntando, nós podemos fazer ou só os espíritos fazem na gente? Nós também. A gente coloca muita culpa em espírito, mas tem muito mais obsessor daqui para lá do que de lá para cá. E nós com Porque nós. os de lá já estão preocupados em planejar outra reencarnação. E nós aqui estamos perdidão ainda, né? O segundo termo que ele usava, vê se tem relação com espiritismo, com umbanda, obsesso, doenças provocadas pelo encantamento das bruxas. Magia. Magia. Mudou o nome. Terceiro nome, possesso. Possessão. Possessão demoníaca. Por que ele falava isso? Porque se ele falasse para o Vaticano que estava curando, que a pessoa entrava em transe e aquela energia curava, cortava a cabeça dele. Aí ele fazia o que o Vaticano não fazia. O que eles faziam? Teve aquele filme Exorcismo. Eles fazem o exorcismo. Por isso ele deu esses nomes para caracterizar que era o exorcismo. Entendi. Mas por trás ele fazia esse trabalho todo. O crucifixo mental dele concentrava energia e transmitia para todas as pessoas enfermas. Caramba. Vocês entendem? Isso nós estamos falando lá no século XVIII, tá? Apareceu um marquês lá de Pessegui, que esse marquês foi aluno desse Mesmer, foi aluno dele, e foi membro da Sociedade da Harmonia em Paris, que era uma sociedade voltada para essa área do magnetismo, né? Esse Pessegui começou a praticar tudo que o Mesmer falava, mas ele descobriu que através da magnetização poderia ser feito sonambulismo artificial. O que é sonambulismo? O espírito estuda, pessoa que é sonâmbula acorda de noite. Faz um monte de coisa e não lembra, né? Não lembra? Então, ele induzia a pessoa a entrar no estado sonambúlico. O que é esse processo de hipnose? Você entra nesse estado sonambúlico e a partir dali você cria contato com o teu subconsciente. Então, ele descobriu isso. Guardem isso, porque isso daí vai ter uma pessoa que vai se apropriar disso e que vocês vivem estudando essa pessoa. A sociedade, teve lá, foi fundada uma sociedade em Paris que tinha um curso com 12 aulas pelo barão de Dupontet. Esse barão criou, adivinha quem foi aluno desse barão? Se matriculou lá? Allan Kardec? Allan Kardec. Você falou da Que França. ano isso? 1852. Em que ano foi lançado o Livro dos Espíritos? Um pouquinho depois disso. 1857. Que cabeça boa, velho. 1857. 18 meses ele levou para escrever esse livro. Diminui aí. 18 meses, não, quase 2 anos. 57, 55. Ele entrou em 1852. 12 lições, que eram lições longas. Olha o que aconteceu. Ele já estava como aluno do magnetismo, bolando, entrando em contato com essas coisas. entrando e já bolando a estrutura do Livro dos Espíritos. Porque 18 meses depois,
que ele sai dessa escola, que ele termina, é lançado o Livro dos Espíritos. Tá? E aí nós vamos ver as relações que existem nesse processo todo. E o espiritismo nessa época era muito voltado para o magnetismo, né? Dos fenômenos físicos, né? Enfim. Olha aqui a prova aqui. Não, sim, mas era as mesas girantes, as Ou coisas... seja, o espírita não para pensar que o passe é do magnetismo animal. Você doa energia. Magnetismo para a água. Você ajuda, o espírito vem aqui, pega o nosso ectoplasma, mistura com as energias da espiritualidade e magnetiza a água. Então, estão entendendo a relação que existe? Sim. Essa relação é forte. Mas depois, lá em 1862 a 1893, apareceu um outro médico, que foi o médico que orientou Freud num hospital em Paris, que era o Hospital de Saint-Pétrier. Nesse hospital, ele fez mais de 12 anos de pesquisa. E foi ele que criou, e infelizmente não dá para a gente se aprofundar, é só uma notícia para a gente chegar ao que nos interessa, que é essa relação. Foi ele que criou o chamado toque de Charcot. Ele colocava em transe as pessoas fazendo toque nessas pessoas. Né? Tem uma técnica para isso. E esse toque de Charcot, hoje em dia, existe na teoria da hipnose, do magnetismo, duas grandes áreas. A hipnose verbal, que o hipnotista fala com o outro e vai conduzindo o outro, e a não verbal, que é através desses toques. Vocês sabem de alguma área que faz esses toques? Acupuntura? Eu estou pegando a cola. Alguém falou acupuntura. Acupuntura não? Não tem um macumbeiro aqui? Tem gente com vergonha de falar. Eu não sei. Não acredito. Vocês vão comprar. Dá uma ajuda aí, dá uma cola. Não, para vocês irem pensando. A cola vai vir no final. Aí depois disso, daí no século XX, na Primeira Guerra Mundial, a hipnose foi resgatada para diminuir a dor dos soldados no campo de batalha. Foi muito usado na Primeira Guerra Mundial. Na Inglaterra, 1955, a Associação Médica Inglesa liberou o uso da hipnose na medicina e na odontologia. 1900... Tem gente já incorporando, hein? Vou ficando hipnotizado, né? Estou pensando aqui. Está pensando, né? Nos Estados Unidos, é 1855. Nos Estados Unidos, 1955. Nos Estados Unidos, 1958. Liberou também para medicina e para odontologia. E no Brasil, 1996, Conselho Regional de Medicina, e 2000, o Conselho Federal de Psicologia. A psicologia foi a última a reconhecer. Caramba, que louco isso. Uma área que é a área dela. Freud aprendeu a hipnose com Charcot, usava a hipnose, foi pressionado, ele queria apresentar tese sobre hipnose, ficou com medo, aí ele criou a teoria do sonho e apresentou a teoria do sonho. E não falava em hipnose, mas no consultório dele vocês vão ver várias camas, a pessoa sentada e ele na testa, dando os toques de Charcot. Inclusive Elizabeth. Oi? Elizabeth. O que tem? Essa é uma paciente dele. Ah, Que ele usou muito um cobaia. sim, teve. Então, tiveram várias escolas importantes nesse século XX, mas uma escola muito importante é a escola russa, que quase ninguém conhece. O russo é muito profícuo na área espiritual. Kirlianografia, várias máquinas, várias teorias, um monte de coisas interessantíssimas criadas lá pelos russos. E no Brasil aparece um pesquisador chamado Antônio Carreiro, que estudou a escola russa e
começou a aplicar a escola russa na hipnose. Então, ele começou a aplicar e utilizar a hipnose não verbal. De 1990 a 2000, ele divulgou muito essa hipnose não verbal. É uma comunicação semiótica que semiótica é o que eu vou falar agora, através de imagens, sinais, luzes, cores, sons, fenômenos naturais, por meio do cheiro. Vocês não Cromoterapia? Não está isso, não? Pensei em E cromoterapia. muitos outros signos que representam uma forma de comunicação universal. Ele fala o seguinte: a hipnose verbal não chega no subconsciente, porque o subconsciente não sabe falar. A hipnose verbal, a não verbal, sabe conversar com o subconsciente, porque o subconsciente se comunica através do som, do cheiro, dos sinais, dos símbolos, dos mitos. Entenderam a diferença? Sim. Então, a hipnose não verbal, ela utiliza a pessoa é que utiliza a comunicação e ela vai entender que comunicação é essa, diferente daquela verbal acompanhado pelo profissional. E essa hipnose não verbal, a base dela é de Charcot, do toque de Charcot. Agora uma pergunta, não vai valer nota, a do final vai valer. Essa história de som, cheiro, luzes, cores, você já viu em algum lugar? Tem vários lugares. Vários lugares. Eu pensei Tem exemplo na na Umbanda? pensei na cromoterapia, não sei se... Cirurgia espiritual, mas vocês estão vendo. Não. Tá faltando Umbanda mesmo. Na Umbanda eu não frequento, mas eu acho que é isso, não sei, desculpa. Sei. Eu acho que tem os defumadores, como Isso. a Igreja Católica também tem, Sim. a bota-fumeiro. Então, ali você tem a fumaça, você tem o Cheiro. odor, você tem a iluminação que é adequada ao ambiente. Né? Uma luz Isso. azulzinha, uma luz vermelha, dependendo da situação. Daqui a pouco vai apagar a luz aqui, vai? Também, né? Vamos apagar? A falta de luz, enfim, eu acho que... Não é à toa que apaga uma luz. Ou seja, o ambiente tem que ser preparado. Tá? Sim. Isso aí facilita essa comunicação não verbal. Ela salvou a turma. Oi? Ela salvou a turma toda. Não vou para a prova final. Não. Então, mas em 1990, esse Carreiro, ele começou a fazer pesquisa sobre um composto químico chamado N-dimetiltriptamina, DMT. Sabe o que é isso? O DMT é produzido no nosso cérebro na hora que nós entramos em transe hipnótico. É um neurotransmissor. Mas os índios utilizam como? Eles tiram o DMT da onde? Das plantas? Ayahuasca. A ayahuasca é uma forma artificial de você jogar uma avalanche de nêutrons para ativar os neurotransmissores. Entendeu? Olha a espiritualidade. O índio não tem como se proteger e isso daí é utilizado para eles fazerem cura, para eles resolverem os problemas dele. Mas nós não precisamos tomar a ayahuasca para entrar em transe. Basta praticar e fazer a hipnose natural, porque a hora que alguém foi hipnotizado, vai produzir isso. Alguém aqui vai produzir isso hoje aqui, não? Vai? Alguém vai incorporar hoje aqui, não? Não vai incorporar? Só na hora. Tá, na hora. Você? Não, isso aqui é uma coisa espírita. Qualquer um que for incorporar vai produzir esse DMT. Então, na incorporação e na hipnose é produzido DMT. Olha a outra relação que tem entre mediunidade
e hipnose. Então, nós estamos falando de espiritismo, magnetismo e hipnose. Magnetismo é uma força física que atua nos objetos de uma forma geral. E é usado, e foi usado lá atrás nas práticas terapêuticas, né? Esse Charcot, ele tinha lá os toques dele, e ele acreditava que tinha áreas no corpo humano que tinha uma capacidade de levar a pessoa a entrar em estado hipnótico. E ele estimulava isso através de toque. Chakras. Gente, Através dos chakras, não? não. Tem gente que fez relação com os meridianos da cultura, tem uma relação, tudo que é energia vai acabar tendo relação com o chakra, mas esses toques não são necessariamente um chakra. Você poderia ser, desculpe se me interrompeu, há alguma relação, por exemplo, com o toque aqui na base da nuca, que se costuma ver? Está incorporado. Você está. Não, Tu está adiantando que eu vou eu falar. estou perguntando porque quando o senhor perguntou... Eu vou se falar, não- vou falar. Aluna aplicada, sabe? Não, Já eu tá- vou falar, eu vou perguntar. Aí vamos ver quem acerta. Né? Tá dando spoiler. Então, olha só o que esse Charcot falava. Olha só. Uma leve pressão com a mão no alto da testa, na raiz dos olhos, no cotovelo,